Boa tarde, galerinha. Hoje, dia 15, né? 15/10, o dia do professor, quinta-feira, um dia muito especial, né? Um dia que a gente comemora o dia do professor. Eu fico muito feliz de estar com vocês esse ano, né? O quarto ano, né? É uma sala muito alegre, uma sala muito falante, mas uma sala que me traz muita alegria, tá bom? E hoje a gente vai iniciar a nossa aula de matemática e a gente vai falar um pouquinho sobre frações, tá? É uma matéria bem legal e a gente já vai iniciar a nossa aula. Então, assim, eu preciso que vocês deixem a apostila de vocês aberta na página 105 da apostila de matemática e que vocês estejam abrindo também o material de apoio na página 17 e que vocês possam recortar essa figurinha aqui, ó, essa tirinha aqui, que é uma atividade que a gente vai realizar na mão na massa. Então, eu preciso que todos estejam aí, né? Todo mundo já está cortando o que eu estou vendo e a gente já vai iniciar, ok? A aula já iniciou, então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês o livro digital para a gente estar acompanhando juntos, tá? Quem entrou agora, que foi a Luísa. Luísa, você já pode ligar sua câmera, tá bom? Para a gente iniciar a nossa aula. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês o livro. E no livro fala o quê? Sobre frações, conhecendo as frações, tá? Então, olha só. As frações são utilizadas para representar quantidades que não podem ser representadas por números inteiros. Então, o que acontece? A fração, a gente utiliza ela para representar quantidades que nós não podemos representar por um inteiro. Então, temos um exemplo aqui, olha só. Comi apenas um terço da barra de chocolate. Aí a outra amiguinha está falando aqui, preciso comprar 1/2, meio, a gente fala meio. Meio metro de tecido. Meio metro de tecido, né? Então ela precisa comprar metade. Ela não precisa comprar 1 metro, ela precisa comprar metade. O outro está dizendo assim: nesta receita precisa usar 3/4 de copo de leite. Então, olha só. Um cuidado que devemos ter quando lidamos com frações é de lembrar que o todo deve ser dividido em partes iguais. Exatamente. Então, quando a gente fala de frações, a gente fala de dividir igualmente, tá? A gente vai dividir sempre igualmente a fração. Então, aqui, ó, acompanhe junto com a tia Pri no livro. Olha lá. Vocês estão vendo que aparece aí, ó. Identifique em cada uma das figuras a quantidade total dos quadrados da quantidade de quadrados pintados e depois construa uma fração. Então, olha só, aqui vocês estão vendo na letrinha A que tem um quadrado pintado, 3 quadradinhos pintados de rosas e 4 quadradinhos pintados sem pintar, certo? Então, aqui embaixo está escrito assim, quantidade de quadrados pintados. Quantos quadrados vocês vão colocar, então, pintados? Giovana, você está prestando atenção, meu amor? Então, vamos lá. Quantos quadradinhos pintados tem? Então, qual é o número que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar o número 3, porque são 3 quadrados pintados, certo? Agora aqui, olha. Quantidade total dos quadrados. Então, quanto que é de quadrados? Quanto que é de... O total, não só os pintados. A gente vai contar. 7. Muito bem, Lucas. Então, a gente vai colocar o 7 embaixo aqui, né, aonde está dizendo. Então, o 3 em cima e o 7 embaixo. E como que vai ficar essa fração? Vai ficar 3 em cima e 7 embaixo. O que significa? Que são 3 sétimos, tá? Então, ele comeu 3 quadradinhos e temos 7 quadradinhos ao total, tá? Na letrinha B, é a mesma coisa. Quantidade de quadrados pintados. Então, vamos contar quantos quadrados tem pintado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 quadradinhos pintados
E qual a quantidade de quadrados que tem? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 quadradinhos ao total. Então, como que vai ficar a fração? Vai ficar 5 sobre 10, certo? Todo mundo conseguiu entender até aí? Faz só um ok na tela para te verificar. Be ok. Be ok. João, Vinícius, Emanuel, Caio, Nalume, Rafa, Luísa. Luiz Gustavo não entendeu muito. Tá, então, Lu, presta atenção aqui. Na letrinha A, tá dizendo assim, quantidade de quadrados pintados. Quantos nós teremos? 3, certo? Ok. E agora você vai falar para mim qual é a quantidade de total de quadrados, tanto as que estão pintadas, aí as que não estão pintadas. Quanto que dá? 7. 7. Então, você vai ter que montar essa fração. O número 3 vai ficar em cima e o número 7 vai ficar embaixo. Então, quando a gente fala em fração, a gente fala 3 sétimos. Então, são 3 sobre 7, tá? A mesma coisa é embaixo, no quadradinho de baixo. A gente vai contar quantos tem azul pintado, que são 5, e quantos quadrados tem ao total. São 10. Então, vai ficar 5 sobre 10, tá? Ô, Luiz, presta bem atenção para que você não perca nada, tá bom? Agora, no exercício 2, está dizendo o seguinte: recorte a tira que está na página 17 do material de apoio e faça o que se pede. Então, olha só. Dobre ao meio e determine a fração que representa cada uma das partes. Então, vamos lá. Eu vou fazer junto com vocês. Olha só, eu tenho uma tirinha, certo? E eu vou dobrar ela ao meio. Então, se eu vou dobrar ela ao meio, pontinha com pontinha, eu vou dobrar ela ao meio, certo? Ela ficou assim, ó. Estão fazendo junto comigo? Isso. Então, como que a gente vai representar essa tirinha? Olha, ela ficou em 2 pedaços, não ficou? Se a gente cortasse aqui, não é para cortar, mas se a gente cortasse aqui, ela não ficaria em 2 pedaços, 2 tirinhas, não ficaria? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o 1, que é uma parte, dividido em 2. Então, ela vai ficar meio. Só que o da tia Pri aqui não dá para colocar 1 embaixo barra 2. Então, vocês vão colocar 1 sobre 2, tá bom? Entenderam como é que vocês vão colocar? 1 sobre 2. Lucas, presta atenção na tia Pri. 1 sobre 2, ok? Bom, no exercício B está dizendo assim, agora com a tira dobrada, dobre ao meio 2 vezes e determine a fração que representa. Então, vamos lá, se a gente for dobrar ao meio, ó. Ela já tá dobrada no meio, agora eu vou dobrar mais uma vez, ó, 2 vezes. Então, olha lá, ela vai ficar desse tamanho. Quantos pedaços a gente vai ter aqui? Ó, se a gente abrir ela, ó, quantos pedaços a gente vai ter? Vamos ver, ó. Ó. Vê quantas partes ela foi dividida, Lucas. Isso, Luiz. Então, ela foi dividida em 4 partes. Então, vocês vão colocar 1 sobre 4, porque ela é uma tira e foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes. Entendeu, Luiz? Ok. Agora, no exercício 3, está dizendo o seguinte: observe a tira e as frações para completar as afirmações a seguir. Uma tira é o mesmo que... Muito bem, Luiz. 2 partes de meio. Então, vamos supor, olha, uma tira, ó, tá aqui, ó. Uma tira, prestem atenção aqui, ó.
Uma tira é o mesmo que 2 partes de um meio. Tá certinho, Luiz. Muito bem. É isso mesmo. Embaixo, uma tira é o mesmo que 4 partes de... Quem é que sabe? Muito bem, Luiz. 1/4. Muito bem, olha. Luiz é o cara. Muito bem, Luiz. Agora, olha lá. No passado, muitos povos usavam a corda para medir. Você fará algo parecido. Sua corda será a tira que você recortou do material do apoio da página 17. Com ela, com ela, meça os comprimentos a seguir e registre. Então, vocês vão medir aí com a régua com a tira de vocês, tá? Então, vamos ver. Na letrinha A, o que é na letrinha A? É uma tira, não é? Não dá uma tira aí direitinho no de vocês? Vê aí. De vocês deu uma tira, gente? Isso, então vocês vão escrever, na letrinha A, vocês vão escrever uma tira, tá? Vocês vão escrever uma tira, que é o que está representado aí na apostila de vocês. Agora, no exercício B, vocês vão ver quantas tiras cabe aí. Então, vamos medir. Uma tira e quanto? Uma tira. Olha aí, vamos ver quem é que vai conseguir fazer. Muito bem, Beatriz. Uma tira e meia. Então, vocês vão escrever uma tira e meia, tá bom? Tá certinho, Bia. Agora, vamos medir a letra C. Vamos ver se a letra C vocês vão conseguir entender. Na letra C, quanto que dá? Quanto que dá a letra C? Pode falar, Luísa, quanto que dá a letra C? Uma tira e metade de meia? Não. Na terceira não dá uma tira mais metade. Essa aí, uma tira e meia é a letra B. Tô falando da letra C. Não, a letra C não é isso. Vamos ver o Rafa que levantou a mão. Fala, Rafa. Uma tira e 1/3? Não. Não. Dá 3, não dá 3/4 de uma tira? Não sobra um pedacinho? Sei, mas não seria 1/3? Não, não, olha, 1/3 se ela fosse dividida por 3, seria, se fosse 1/3 seria isso aqui, ó, metade, não seria inteira. A tira, ela não foi dividida em 4? A gente não dividiu ela em 4? E aí, na letrinha C, quando você colocou a tira, ela não deu 3 quadradinhos? Então, são 3 em cima e o quarto embaixo, tá? Então, ó, nessa tira da letra C, é 3/4, porque a gente vai colocar a tira aqui e vai sobrar mais um quadradinho aqui. Então, aí ficaria 3/4, tá? Vamos lá. Aí, então aqui ficou 3/4. Fala, Emanuel. Cadê? Só um minutinho, Emanuel. Deixa eu acabar de explicar. Então, primeira, a letra A ficou uma tira. Na segunda ficou uma tira e meia. E na terceira ficou 3/4 de tira, tá? Agora, olha só. Para as atividades a seguir, você precisará de uma régua. Então, faça a divisão desta figura em 4 partes. Então, vocês precisam de uma régua. Vocês vão ver
quanto que tem daqui até aqui, e aí vocês vão dividir ela em 4 partes iguais. Lembrando que a fração é dividido exatamente iguais. Então, vocês vão dividir essa tira em 4 partes iguais. Então, vamos ver nessa tira aí quanto que vocês vão dividir. Vou esperar vocês dividirem um pouquinho. Vou dar um tempinho para vocês dividirem. E quantas partes vocês vão ter que dividir em 4 partes iguais, né, João? Você está prestando atenção, né, João? João Fernandes. É para você prestar atenção aqui, meu amor. Vamos lá. Vocês vão dividir em 4 partes iguais, tá? E olha só, se cada parte corresponde a 1/4, né? Cada parte, ó, vocês dividiram ela em 4. A mesma coisa que eu tô fazendo aqui, ó. Vocês dividiram ela em 4, ó. 1, 2, 3, 4. Dividimos em 4 partes. Cada uma parte dessa, ó, essa partezinha vale 1/4, porque é um pedacinho dividido em 4 partes, tá? Então, olha lá, se cada parte corresponde a 1/4 da figura, que fração corresponde 2 partes da figura? Então, qual é a fração que a gente vai usar? Como que a gente vai colocar essa fração? Beatriz Marques, vamos ver se você conseguiu entender. Tia, na verdade, não entendi isso, não. Olha só, a gente dividiu, a gente tem que dividir essa faixa, essa figura aí, que a gente já utilizou, vamos utilizar essa aqui, ó. A gente tem que dividir isso aqui em 4 partes. Então, o que a gente fez? Dividiu, colocou no meio, ficou igual, certo? As 2 partes ficaram igual, tanto uma quanto a outra. E eu dividi essa aqui também, que ficou dividido, que ficou em 4 partes, certo? Até aí você conseguiu entender, Bia? Ok. Aí, o que você vai fazer agora? Tá dizendo ali, ó, se cada parte corresponde a 1/4, então, olha só, vou pegar esse pedacinho aqui, ó, ele corresponde a 1/4, certo? Esse pedacinho aqui que eu tô mostrando pra você. Porque ele é 1, ó, ele é 1, olha aqui pra mim, Bia, ele é 1 dividido por 4, dividi essa figurinha eu dividi em 4 partes, não dividi? Então, eu peguei essa parte. Então, quando a gente vai falar em representar, pra gente colocar os números, então eu vou falar, se eu falasse para você, Bia, representa para mim nessa fração, nessa figura que eu estou te mostrando, representa como que corresponde 2 partes dessa. Quantas partes você vai pegar, Bia? 2, não vai? Então, você vai pegar 1, 2. Então, é 2 sobre quanto? Quantas partes eu dividi? Quantas partes eu dividi essa figura aqui, Bia? Em 4, isso. Se eu falar para você me falar que você tem que dividir essa parte, que você tem que me corresponder, você tem que fazer essa fração em 2 partes. Então, como é que você vai representar ela? Eu vou colocar aqui, ó. Olha só. Se eu estou falando para você que você tem que corresponder a 2 partes, você vai fazer 2 sobre 4. Por quê? Porque foi dividido... Cadê a Bia? Deixa eu ver. Bia, foi dividido em 4 partes, não foi? Certo? E eu tô pedindo para você representar para mim 2 partes da figura. Então, se a figura tem 4 partes, e eu tô pedindo para você representar 2 partes, como é que você vai fazer? 2 partes que eu pedi para você representar. Em quantas partes foram divididas? Em 4 partes. Você vai fazer 2 sobre 4. Entendeu, Bia? Tá. Quando não entender, pergunta pra tia. Não fica com dúvida, tá bom, meu amor? A mesma coisa a gente vai fazer aqui embaixo, no 8º. Então, eu vou deixar vocês fazerem a parte dessa aqui sozinha. A gente vai fazer, vamos ver. Tá dizendo assim, ó. Faça a divisão desta figura em 8 partes. Então, olha só, aqui já não tem... Ó, aqui, galera. Galera, olha pra tia preta. Aqui não tá dividido em 4 já, ó. A gente dividiu em 4, certo?
Agora eu vou dividir em 8. Nossa, em 8 como vai ficar? Eu vou dividir no meio novamente. Vai dar quanto? Ó, vamos ver quantas partes vai dar. Enquanto vocês estão vendo, eu vou pegar a lousa. Ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu dividir isso aqui em 8 partes, certo? Porque eu dobrei mais uma vez. Vocês conseguem ver que ela fica marcadinha? Eu vou dividir para vocês com a lousa. Vou pegar a lousa aqui, só um minutinho. Então, vou dividir isso aqui em 8. Ó lá, faça a divisão em 8 partes. Só que vocês vão fazer, tentem fazer com essa tirinha aqui, que aí vocês conseguem visualizar melhor. Às vezes, na figura, fica um pouquinho difícil, tá? Então, tentam visualizar aqui, ó. Enquanto isso, a tia Pri vai pegar a lousa. Só um minutinho. Peraí. Vamos lá. Para escrever a fração, usamos 2 números e um traço na horizontal entre esses números. Então, olha só. O número que fica na parte de cima da fração, ele é chamado de numerador. Galera, marca texto na mão, vamos anotar. Então, a parte que fica em cima se chama numerador. E indica quantas partes estão sendo consideradas, tá? Embaixo, olha lá. O número que fica na parte de baixo da fração indica quantas partes iguais o inteiro foi dividido. E esse número se chama denominador, tá? Então, o de cima é numerador e o de baixo é o denominador. Olha só, observe os exemplos abaixo. Então, olha lá. Aqui foi separado 1/6 de pizza. Então, significa o quê? Que 6 é o denominador, que foi dividido no inteiro, tá? E 1 foi o que foi comido. Então, a pessoa comeu 1/6. A mesma coisa aqui embaixo. Ao lado, temos uma maçã dividida em 4 partes. Uma maçã. Em 4 partes. Então, olha lá, representada 1/4. Então, eu tinha uma maçã que foi dividida em 4 partes. Embaixo, pintamos 7/8 de um retângulo abaixo. Então, olha lá, ele pintou 7 partes e o retângulo tem 8 quadradinhos. Foram divididos 8 quadradinhos. Embaixo, pintamos 2 pentágonos. Olha lá, pintamos 2/5 de um pentágono. Então, o pentágono tem 5 lados e foi pintado 2 lados. O hexágono foi dividido em 6 partes iguais. Pintamos 3/6 do hexágono, desculpa, do hexágono. Então, ele é dividido em 6, ó, ele tem 6 partes e foi pintado 3 partes. Então, aqui são as figuras para fazer a representação, tá? Agora, deixa eu ver um negócio aqui, só. O que o numerador representa, que é a parte de cima, e o que o denominador representa. Então, tá aí. Então, vocês vão colocar aí na apostila de vocês um coraçãozinho, uma estrelinha, que isso é importante, precisa estudar, tá? Na parte na folha 110 está dizendo o seguinte: vamos explorar a reta numérica. O que é uma reta numérica? É uma reta dividida em 10 partes ou 9 partes, né? Ó, tá dividindo lá. Como podemos localizar as frações, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor. Olha só, aqui. Como podemos localizar as frações 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/10 na reta numérica? Então, a reta numérica, ela tá aí, vocês estão vendo? Tá todo mundo prestando atenção na tia Pri? Tá. Então, a reta numérica tá aqui. Então, do 0 a 1, a gente precisa achar... Olha lá, vamos considerar o intervalo de 0 a 1 na reta numérica. Então, esse aqui é o intervalo que tem. Do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4, do 4 ao 5, e assim vai. Agora eu vou falar para vocês.
Identifique nas retas numéricas a seguir as frações correspondentes. Então, olha só, a gente está vendo aqui na letra A, do 0 a 1. Então, isso significa o quê? Que a fração ela é menor que 1, certo? Porque a fração, vocês vão ter que representar a fração. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A gente tem uma reta numérica e eu quero saber a metade dessa reta numérica. Como é que eu faço? Eu vou dividir ela no meio. Como é que vai ficar a fração dela? Bem, Luísa, fala para a tia Pri, como que vai ficar essa reta numérica da letra A? Eu vou tentando guardar minhas coisas no meu estojo. Por isso que eu não sei. Ok. Rafa, como que vai ficar essa letrinha A? Do 0 a 1, como que ela vai ser representada na fração? Ó, olha para a tia, Rafa. Uma reta numérica, ela foi dividida em 2. Eu quero saber a metade dela. Como é que eu vou saber? Qual que é o meio dela? Tá vendo que o meio tá aí? Ela foi dividida em 2 partes. Então, como é que vai ficar essa fração? E como é que ele conseguiu dividir 1? Não, ó, o 1... Ai, cadê meu... Oxi. Aqui. Olha só, vamos supor que isso aqui é uma reta numérica, Rafael. Olha para cá, certo? Ele dividiu essa reta numérica no meio. Você tá vendo que tá no meio? Então, ficou metade para um lado e metade para o outro. Então, como é que ficou essa reta? Ficou 1 sobre 2. Ficou metade da régua, não ficou? Sim. Então, ficou 1 sobre 2. O 1 em cima, que é o numerador, e embaixo ficou o 2, que foi dividido por 2 partes. Olha lá, se você tem uma régua e você divide, tá no 1, divide na metade do 0, é meio. Quando eu falo para vocês assim, vocês têm uma bolacha inteira, né? Uma bolacha, um cookies, vamos supor, um cookies. Aí você fala assim, biscoito, sei lá. Eu falo assim, Rafa, me dá metade do seu cookies. O que você vai fazer? Você vai quebrar lá no meio, não vai? Vai me dar metade. Então, uma parte foi dividido em 2. Então, você tinha o cookie dividiu em 2. Então, ficou 1 sobre 2, certo? Caio, prestando atenção. Conseguiu entender, Bia? Não é mais fácil a gente, quando a gente faz a representação com comida, fica mais fácil, né, Bia? Ok. Vamos fazer o de baixo agora. O de baixo tá lá. Uma régua, né? Vestir agora. Ó, prestem atenção. Essa régua foi dividida em quantas partes? Olha lá. Quantas partes essa régua foi dividida, Beatriz Marques? Fala, Bia Marques. Não, olha, quantas partes ela foi dividida? Em 4 partes, não foi? Ó, 1, depois metade, depois metade, depois metade. Então, foi dividido em 4 partes. Eu quero saber, não vai contar do 0, a do 0 não conta, ó. Uma, 2, 3, 4. Não foi dividido em 4 partes? 1, 2, 3, 4, certo? Então, a gente sabe que embaixo vai ser o 4, que vai ser o denominador. Foi dividido em 4, ok? Agora, eu quero saber do numerador. O que significa um numerador? Qual é o numerador? Em quantas partes foi dividido? Em 4 partes, ok? Qual que é o numerador aí que você vai colocar em cima? Ó, do 0... Foi dividido em quanto? Em 4 partes. E qual é o numerador que você tem que colocar em cima? É o número 1. Então, é 1 quarto. 1 quarto. Você pegou, ó, você dividiu uma reta numérica em 4 partes. É somente para colocar a fração correspondente, tá? Então, vamos supor, eu tenho uma barra de chocolate que tem 4 pedaços, tá? Eu dividi ela e dei um pedaço para você e fiquei com 3 pedaços, desculpa, eu peguei
4 pedaços, foram divididos em 4 pedaços. Eu peguei um para mim e te dei 3. Então, assim, uma barra dividida por 4, eu peguei 4 pedaços para mim, dividi em 4 pedaços e te dei um pedaço. Então, ficou 1 sobre 4, tá? Então, nós temos 4 amigas. Bia, Lu, Beatriz Saraiva, Beatriz Marques, Gi... Ai, deixa eu lembrar. Bia Marques, Bia Saraiva, Giovana e Ana Luna. Nós somos 4 pessoas, tá? A Bia Marques sempre leva chocolate para a escola. Então, ela vai dividir para essas 4 amigas. Então, ela vai pegar... Ai, Bia, me dá um pedaço. Ai, Bia, me dá um pedaço. Ai, Bia, me dá um pedaço. Ai, Bia, me dá um... Então, ela vai ter que dividir esse chocolate em 4 pedaços, né, Bia? Você vai pegar esses 4 pedaços. Então, você tem uma barrinha, você vai dividir ela em 4. Então, você vai fazer 1 sobre 4. Você vai... A barra não é uma só? A barra é uma só. Então, é o número 1 que você vai representar. Então, no numerador, você vai colocar o número 1, tá? É a mesma coisa que eu falar assim... deixa eu pensar. O que eu posso usar para você? Tá, na próxima aula eu vou trazer um chocolate para dividir aqui na frente de vocês. Tá? Vamos tentar fazer o de baixo agora. Ó, essa aqui é um pouquinho mais difícil, olha só. Vamos ver quantas partes foram divididas aqui, Bia. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram divididas em 10 partes. Então, não adianta nem a gente pensar, né? Então, se foi dividido em 10 partes, qual é a fração que corresponde essa aí? É 1 sobre 10. Não tem erro, porque você tem uma reta e dividiu ela em 10 pedaços. Então, vai ficar 1 sobre 10. Mesma coisa se eu tivesse 10 balas. Tenho 10 balas. E eu tenho que dividir com a classe. E aí você vai ter que escolher 10 amigos para dar. Então, você tem 10. Você tem 10, que você dividiu em 10. Tá? Vamos falar em pizza, que é melhor. Vamos supor, a pizza a gente sabe que são 8 pedaços. Mas vamos dizer que a pizza tenha 10 pedaços. Eu dividi em 10 pedaços, só que ao todo, Bia, ela é uma pizza, certo? Ela é uma pizza dividida em 10 pedaços iguais, tá? Não pode esquecer dessa parte. Agora, na letra B, está dizendo o seguinte. Se dividirmos o intervalo de 0 a 1... Aqui, ó. Se dividirmos o intervalo de 0 a 1 em 3 partes iguais, que fração representa uma dessas partes? Então, vamos supor, se dividirmos o intervalo de 0 a 1. Então, ó, de 0 a 1. Vamos supor que eu dividi em 3 partes. Ó, já tá dizendo. Oi, Manuel. Você tá brincando com um CD, filho? Você vai dividir, já tá dizendo, olha lá, Bia. Bia, Luiz Gustavo. Tá prestando atenção, Lu? Olha lá, tá dizendo assim, ó, se dividirmos o intervalo em 3 partes, bom, tá dizendo que vou dividir em 3, então já sabe que embaixo é 3, certo? Porque é o denominador, é o que tá dividindo. Se eu dividir em 3 partes iguais, que fração representa uma dessas partes? Então vai ficar, é fácil, é 1, porque é de 0 a 1, é 1 sobre 3, entenderam? Eu tenho 3, ó, cadê minha louça? Deixa eu pegar aqui. Opa, desculpa. Ó, eu tô dizendo assim, ó. Se eu dividir o intervalo de 0 a 1, então vamos supor, eu tenho aqui uma reta numérica, certo? Do 0 a 1. Certo? Só que eu vou dividir essa reta numérica em 3 partes, então, ó. Uma, 2, 3, certo? Até chegar no 1. Então, se eu já sei que eu estou dividindo ela por 3, qual é o valor que eu tenho que representar aqui? 1 sobre 3. Certo? A mesma coisa na letra C.
Olha lá na letra C. Essa aqui, ó. Como você faria para localizar o número 1 sobre 100? Como é que a gente faria 1 sobre 100? Como que a gente ia representar isso na reta numérica? Tá perguntando. Você vai ter que dividir a reta numérica em quantas partes? Deixa eu ver se... Vamos ver, Rafa, em quantas partes ela vai ter que dividir essa reta numérica? Hã? Eu? É, você. Quantas partes ela vai ter que dividir a reta numérica? Tá dizendo isso, presta atenção. Não sei. Em 100, muito bem. Então, essa reta numérica, vamos virar assim. Essa reta numérica tem que ser de 0, né? Ó, deixa eu ver aqui, assim. Ó, de 0 a 100. Então, eu tenho que dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 50, 60, 70, 80, até 100. Então, vai ser dividido em 100 partes. Então, o que vocês vão ter que colocar aí na letrinha C? O que vocês vão ter que escrever? Que o intervalo que vocês vão ter que dividir a fração, né, em 100 partes iguais, tá? Então, o denominador, que é a parte de baixo, é o que a gente divide. Sai daí. Certo? Estão com algumas partes pintadas. Represente na forma de fração, em alguns casos pode haver mais de uma resposta possível, tá? Então, prestem atenção, tá? Então, olha só. Na letra D, são 2 respostas, tá? Então, depois eu vou explicar por que são 2 respostas na letra D. E na letra B, também são 2 respostas, tá? Então, prestem atenção, que depois eu explico por que são 2. Ai, tia Pri, é muito difícil. Não, não é difícil, é questão de entendimento da atividade. Então, olha só, vocês vão fazer a letra A, letra B, letra C e letra D. Então, vocês vão escrever somente a fração. Gente, é coisa rápida. Vocês vão escrever a fração, vocês vão representar a fração, como é que fica, tá? Aqui na A, B e C. E na 2, eu vou ler depois com vocês. E vou ler, presta atenção aqui, olha. Os icebergs são enormes blocos de gelo que se desprendem das geleiras. Você já ouviu a expressão, isso é apenas a ponta do iceberg? Essa expressão foi criada levando em conta que a maior parte do iceberg fica visível, ou seja, debaixo da água. Em geral, somente 1/8 do iceberg encontra-se fora da água. Para compreender melhor o que significa, desenhe no seu espaço abaixo, neste retângulo, as partes que ficam fora da água, lembrando-se que o retângulo deve ser repartido em partes iguais. Então, o que vocês vão tentar desenhar? Vocês vão tentar desenhar na parte nesse retângulo somente a parte que fica fora da água, tá? Então, olha lá. Desenhe no espaço a seguir um retângulo. Desenha no espaço a seguir um retângulo que represente as partes que ficam fora da água. Lembre-se que o retângulo deve ser dividido em partes iguais, tá bom? Vamos fazer o exercício 1 e depois o 2 a gente faz juntos, tá? Não. Vamos lá, vamos corrigir. Bia Marques, fala para a tia Pri como que ficou a figura número... A letrinha A, como é que ficou?
Tia, eu não sei se tá certo, mas o meu... Eu não sei como que fala, mas é o 8 em cima e o 3 embaixo. Não, ao contrário. Ah, é. Desculpa, Você tia. foi dividido em 8 partes. Lembra assim, quando foi dividido, você tem que colocar embaixo, tá bom? Então, a resposta não tá certa, mas o seu entendimento tá. Então, é 3 oitavos. Muito bem, Bia, é isso mesmo. Então, olha, a parte de cima é a parte que você pintou, 3. E a parte de baixo é a parte que você dividiu, tá bom? Vamos ver agora o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, letra B. Vamos ver se você consegue identificar aí para a tia. Calma aí. Tá, deixa eu ver aqui. Ai, tinha uma cabelo. Tá voando quatro, o 4 em cima e o 11 embaixo. 11? Foi dividido em 11 partes? É que eu acho que eu não contei direito. Calma aí. Também tô achando. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Isso, muito bem. 10 partes. Então, ele pintou 4 partes e dividiu em 10 partes, tá certo. Aí, lembra que a tia Pri falou para vocês que poderia ter duas respostas, como diz aqui, ó, e presente na forma de fração, em alguns casos, podem haver mais de uma resposta possível. Aqui, ó, vocês acham que dá para fazer uma outra resposta? Vamos supor, você sabe que foi 4 sobre 10, certo? Outra resposta possível seria assim, ó. A gente dividir 2, ó. Se a gente dividir 4 dividido por 2, dá quanto? Dá 2. 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5. Mas não vamos lembrar disso, tá? Esquece esse 2/5 aqui para não confundir a cabeça de vocês. Vamos para a letra C. Letra C, quem vai fazer é a Gigi. Gigi, vamos lá. Como que você identificou essa letrinha C? Eu peguei os quadradinhos que estão pintados, que foram 3, Isso, coloquei em cima. isso. E eu peguei 4 e coloquei embaixo. Muito bem, então se fala 3/4, tá bom? Tá bom. Isso, parabéns, certinho. Agora, vamos ver aqui. Miguel. Vamos lá, Miguelzinho. Como que ficou essa letrinha 5 aqui, você sabe? Letrinha 5? Ó, desculpa, a letrinha D. 5 em cima e 5 embaixo. Muito bem, Miguel. Ficou 5 por 5. Muito bem. Só que, ô Miguel, aí também tem uma diferença, ó. A gente pode colocar que na fração ele é 5 por 5, né? 5 sobre 5, ou a gente pode colocar um inteiro, certo? Por quê? Porque ele foi pintado inteiro, tá? Mas o 5 sobre 5 também está certinho. Bom, então aqui a gente dividiu em 8 partes. Então, se a gente dividir em 8 partes, ficou 1/8, tá vendo? 1/8 para fora, tá? Vou passar para vocês esse vídeo aqui, vamos ver se vocês conseguem somente visualizar. Não estão ouvindo, né? Mamãe. Tia Dani? Ai, desculpa.
E põe como cocô aí, Pro, para eu poder tirar. Coloquei agora, desculpa, Dani. Fala, Será que amiga. vou compartilhar com vocês aqui as frações da página 112. Abram aí na página 112. Na página 112, galera, aparece como que a gente lê a fração, que era o que o vídeo estava explicando, tá? Então, olha só, lendo as frações. Como fazemos a leitura das frações? A leitura do numerador é realizada da maneira direta, ou seja, lemos apenas o número. Já a leitura do denominador, que é o de baixo, segue algumas regrinhas. Quando o denominador é menor que 10, as frações são lidas das seguintes formas. Então, olha lá. 1/2, 2/3, 3 terços, 4, 3 quartos, 5 quintos, 2 sextos, 4 sétimo, 6 oitavo e 1 nono. Então, a fração, quando o denominador é até 10, o que é o denominador? É a parte de baixo, né? O denominador, a gente lê da seguinte forma, que eu te aprendi. Quando o denominador ele é maior que 10, é lido de outra forma diferente. Olha lá, 1/12, então é 1/12avos. 10, 21 avos. 4, 40 avos. E assim vai indo. Lógico que a gente não vai decorar todos esses números, né? É difícil, mas assim, isso é questão de costume, tá? Então, toda vez que a gente for ler, a gente vai lembrar na página 112 de como ler. Se o denominador, ó lá, for 10, 100 ou 1000, as frações são chamadas de decimais e são lidas assim. 1/10, 1/10. 1/100, 1/100. 1/1000, 1/1000. 3/10, 3/10. 25 centésimos, 25 centésimos é 25/100. 5 milésimo é 5/1000. Tá? Então, essa página aí, vocês podem também colocar uma estrelinha, um coração, que vocês vão estar lendo essas frações para tentar entender. Aqui está dizendo assim, 1/100 pode ser lida como 1 centésimo ou 1 centavos. Qual é a relação entre 1 centavos e 1 centavo? Registre a conclusão. Então, esse a gente não vai fazer hoje, porque esse aqui a gente não vai cair na prova, tá bom? Embaixo a gente vai fazer. Faça a atividade a seguir, escrevendo os números fracionários e a forma que eles devem ser lidos. Que fração de cada figura está colorida? Então, vamos lá. Letrinha A, Luísa. Letrinha A, como que a gente representa essa fração, Luísa, na letrinha A? 1/2. Não. Lê lá na frente. Lá na página 112, como é que a gente lê? Ah, tá, aqui em cima, eu tô na 2. Desculpa, peraí. A fração, tá bom. Então é 1 centésimo. Não, Luísa. Eu estou no exercício 2, letra A. Como que a gente lê? Então, como que a gente lê essa fração? 1/1. Ou Não. 1/2. Não é assim que se fala. Como é que se lê? Lê lá na página 112. O primeiro é... 1/2. Não é 1/2. Lê o que está escrito. 1/2. Não é uma. Lê lá. Isso! 1/2. Então, representando é 1/2. Isso mesmo, Lu. Parabéns. É 1/2. Marques. Vamos lá. Letra B. Como que a gente... A do lado, como é que a gente representa? Lê lá. Vamos ver se você consegue ler lá. Vamos lá. Na página 112. Como é que representa? É 2/3? Muito bem, Bia. 2/3. Olha lá. Pintamos 2 e foi dividido em 3. Muito bem.
Cadê Saraiva? Eu não achei Saraiva. Saraiva. Cadê a Bia Saraiva? Ai, achei. Tá aqui no finalzinho. Tá tão quietinha. Vamos lá, Bibi. Esse aqui, ó. Como é que a gente representa esse aqui? Peraí, deixa eu liberar o seu áudio. Vamos lá. Esse daí seria... Peraí. Vamos lá. 1/3. Muito bem, Bia. 1/3. Muito bem. Isso mesmo. Gostando de ver. Gigi. O próximo. O de baixo. O quadradinho. O retângulo. Desculpa. Como é que a gente vai representar esse retângulo? Vamos lá. Peraí. Olha lá na página 112. 112. 2/3? Muito bem, Bia. 2/3. Ô, Gi, muito bem, Gi. Parabéns. Agora o próximo. Luiz Gustavo. Esse é o próximo. Vamos lá. O quadradinho, esse aqui. Vamos lá. Como é que vai representar? Como é que fala? Calma. Vamos ver. Vamos lá, pode falar. Se você errar, eu te aviso. Como é que se fala? Que é 3/4. Não, não é esse. É o quadradinho. Esse quadradinho aqui, ó. Foram só dois pintados. Onde você viu 3? Ah, tá. Mas que Olha lá. Quantos quadradinhos foram pintados? 2 2. E quantas vezes foram divididos? em 4. Então, como é que se fala? 2/4. Ó, 2/4. Vocês podem escrever também, ó. 2/4. Eu tava achando. Aqui, 2/3. Aqui, 1/3. Aqui, 1/2. Aqui, 2/3. Opa, faltando meio. Vamos para o próximo, que é o último, que é esse aqui. Vini, vamos lá, Vini. Como é que é esse aqui? Como é que fica na fração? É 12/24. Não. Onde você está vendo 24 quadrados aí, o Vinícius? Quantos quadrados foram pintados, o Vinícius? 6. 6. Então, 6 é em cima, certo? Em quantas partes foram divididas? Quantas partes foram divididas, Vinícius? Vinícius, olha para sua apostila e vê quantas partes foram divididas o retângulo aí, o último.
Hã? Vinícius, quantas partes foram divididas? Olha para a tela aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantas partes foram divididas? Responde para a tia. Quantas partes foram divididas, Vinícius? Vini. Quantas partes foram divididas? A gente acabou de contar. Quantas partes esse retângulo foi dividido? 12. 12 partes iguais. Quantas partes foram pintadas? Quantas partes foram pintadas, Vinícius? 6. Hã? 6. 6. Então, como que se fala aqui? É 6, 12 avos. Gente, essa matéria é para prestar atenção. Senão vocês acabam se perdendo, tá? Então a gente parou aqui, ó, tá? Na letrinha, no exercício 2, até a letrinha A. Agora vocês vão tomar o lanche. E depois a gente volta, que tem mais lição, ok? Podem ir lá tomar lanche. Nós paramos. Na aula de geografia, a gente falou sobre o bairro comercial, sobre o bairro industrial, sobre os bairros residenciais. A gente já tinha falado na semana passada, né? E aí, não, desculpa, na semana retrasada. Semana passada a gente utilizou o dia das crianças. E aí a gente vai continuar essa aula de hoje. Então, hoje a gente vai abrir na página 191 e vocês vão fazer esse mão na massa para casa, tá? Essa mão na massa é para casa, porque vocês vão responder quais são os tipos de bairros de cada personagem, tá? Então, vocês vão responder porque a gente já aprendeu quais são os bairros que tem, comercial, industrial e residencial. Então, coloquem aí para casa da apostila, tá? E agora eu vou continuar a leitura com vocês enquanto está abrindo o livro, tá? O livro hoje está um pouquinho demorado, mas já está abrindo, acho que agora foi. Vocês vão abrir o livro na página 191, tá? E lá tem a continuação do que a gente estava falando sobre os bairros. E hoje vai falar sobre... Desculpa, e hoje nós vamos entrar sobre as características, tá? Então, vamos lá. Enquanto está abrindo aqui, eu vou lendo com vocês, tá? Abriu. Deixa eu pegar ele na página. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Bom, aí a gente falou sobre os bairros residenciais, falamos sobre os bairros comerciais, e aí vocês vão fazer para casa essa atividade aqui da mão na massa, tá? Vocês vão colocar os tipos de bairro de cada um, da Márcia, do Igor e da Helena. Aqui vamos continuar. Os bairros são muito importantes para as cidades, pois além de facilitar a localização de diferentes pontos, é nos bairros que as pessoas vivem, trabalham, estudam e se divertem. Muitas pessoas vivem em bairro e trabalham ou estudam em outro. Além disso, as pessoas se deslocam diariamente em busca de produtos e serviços. Por isso, as cidades em gerais contam com a infraestrutura de transporte público. Então, aqui nós estamos vendo que tem um transporte público que é o metrô, né? Em cidades pequenas, o transporte é feito majoritariamente por linhas de ônibus, né? Que é a nossa cidade, né? Agora nós temos o nosso VLT, que ligam diversos bairros entre si e os bairros ao centro da nossa cidade. As cidades grandes, a rede de transporte é mais complexa e conta também com os trens e metrôs, né? Nós estamos na nova etapa do VLT, né? Então, o nosso bairro aqui, o nosso bairro da Conselheiro Nébias, da Cunha Moreira, ele vai ser muito valorizado,
né? Estão começando as obras, já foi aprovado, já vão começar. Então, vamos ter uma outra visualização de VLT, tá? Nessa página, gente, que fala da página 192 e da página 190, desculpa, a página 192 é para casa, tá? Vocês vão colocar aí para casa, a página 192 de geografia, vocês vão responder, tá? É para dizer se já usou o transporte público, tá bom? Então, vocês vão colocar, esse aí vocês vão escrever em casa. Na página 193 de Geografia, João Fernandes, página 193 de Geografia, está dizendo assim, observe a imagem a seguir. Então, a gente está vendo aí, ó, né, muitos carros, com certeza numa estrada. Está escrito assim, ó, no Brasil e em outros lugares do mundo, o trânsito é apontado como um dos aspectos negativos na vida na cidade, pois o número de veículos é grande e causam grande transtornos como congestionamentos e acidentes. Na sua opinião, o que os governos deveriam fazer para resolver essa situação? Então, essa aqui, a gente vai responder para a próxima aula, tá? Então, para quinta-feira que vem, vocês vão responder. Então, vocês vão ter tempo de ler, né? Vão ter tempo de responder o que, na opinião de vocês, o que os governos deveriam fazer para não resolver, para não ficar nessa situação, né? Do aspecto negativo da cidade, que assim, muitos carros, grande causa o quê? Muitos transtornos. Vamos lá, o controle de pragas. Bom, aí é o que a gente tem que prestar atenção. Vamos lá, controle de pragas. Da pesquisa científica, surgiram métodos para o controle de pragas, pois há insetos que se alimentam das plantações, reduzindo a produção. Observe a imagem a seguir. Cada ponto preto que podemos observar é um inseto. Essa quantidade enorme de insetos pode destruir lavouras inteiras. Então, vocês estão vendo todos esses pontinhos pretos que aparecem aí, são pragas, né? E elas podem destruir, sim, né? São insetos, desculpa, e elas podem destruir as lavouras, tá? Olha só, uma nuvem de gafanhotos ameaça plantações no leste da África. Agricultores da Etiópia, Quênia e Somália enfrentam dificuldades com a praga. Infestação é a maior em 70 anos. Países do leste da África vivem o pior surto de gafanhoto dos últimos 70 anos. E agricultores do Quênia, da Somália e da Etiópia têm plantações ameaçadas pelos enxames. A Organização para a Alimentação e Agricultura, o FAO, da ONU, alertou que nesta quarta-feira para uma ameaça sem precedentes. Milho, feijão, eles comeram tudo, lamentou o fazendeiro mundo. Ele disse que até mesmo as criações de animais chegam a se estressar com um grande número de insetos invasores. Realmente, né? Se a gente for parar para pensar, essa nuvem de gafanhoto, ela prejudicou toda a lavoura, né? Dessa pessoa que tinha da África, dos agricultores da África, da Etiópia, da Quênia, da Somália, né? Então, eles enfrentam uma dificuldade muito grande. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o aprimoramento das ferramentas e técnicas, tá? Os seres humanos também desenvolveram máquinas e implementos agrícolas cada vez mais modernos. Com implementos agrícolas como os tratores, a mão de obra e o tempo gasto em atividades rotineiras no campo foram bastante reduzidos. Pesquisadores desenvolvem fertilizantes e métodos de adubagem que auxiliam no crescimento das plantas, que se tornam um solo fértil. Então, aí, à esquerda, vocês estão vendo, ó, o fertilizante, né, que é aplicado em uma planta, e à direita é o carrinho com um adubo feito de estrume. Como que é feito esse adubo? Ele é feito de fezes de gado, tá? Vocês lembram que eu contei para vocês que ia ter uma atividade no Jardim Botânico e um professor, ele estava explicando, né, que na casa dele tem muitas plantas. E aí ele explicou
falou para mim por que eu não teria planta em casa. Eu falei, primeiro que assim, é um tempo que a gente tem que cuidar das plantas, né? Então a gente tem que dedicar um pouquinho do nosso tempo, que nem a gente dedica o tempo para os filhos, para o cachorro, para o peixe, a gente tem que dedicar um tempo às plantas também. Cuidar delas, elas têm que tomar sol, elas têm que ter água, né? Então tem um tempo. E a Tchopri não tem esse tempo disponível. E aí ele falou, ele me explicou que ele junta todos os restos de comida, vamos supor, casca de maçã, casca de banana, e ele faz um adubo, né? Aí começa o quê? Minhocas, e aí ele vai fazendo, e ele explicou, né? No Jardim Botânico teve uma aula sobre isso, e foi muito legal. O Tchopri está tentando marcar com ele pós-pandemia, quando acabar essa pandemia. Ele tem um lugar reservado, né, lá no Jardim Botânico, é um lugar muito amplo, então tem um lugar reservado para que a gente possa ter esse entendimento, tá? Lá tem um local feito, né, pelos estagiários e bem legal. Então, estou esperando pós-pandemia acabar para a gente tentar marcar algo com ele, tá? Ele tem uma duração de 2 horas e aí a gente tem que ver isso direitinho para ver como que a gente vai realizar. Desde o arado, com atração de animais, até os tratores controlados por satélites, houve uma evolução e a pesquisa em laboratórios. Então foi o quê? Um conjunto de avanços, né, que ampliou tanto a capacidade de produção dos alimentos, tá? Agora olhem aqui embaixo desses 2 métodos que produz alimentos. Qual desses 2 métodos que vocês acham que produz mais alimentos? É o arado, que é a atração com os animais, ou é o arado que é puxado por trator? Um vocês estão vendo lá, que é um boi, né, puxando, e o outro é o arado puxado por trator. Qual dos 2 vocês acham que é... qual dos 2 que vocês acham que produz mais alimento? Vamos ver. Atualmente podemos dizer que é impossível realizar a produção agrícola de larga escala sem o uso dessa tecnologia. O mercado de trabalho em atividades ligadas à produção agrícola tem crescido muito em nosso país, demandando novos profissionais e pesquisadores. Muitos deles, como os engenheiros agrônomos, são responsáveis por levar novas tecnologias desenvolvidas em laboratórios até o campo. Lembra que a gente leu lá no comecinho que cada um tem no campo cada um tem uma função? Então, é uma continuação disso, tá? Agora está falando dos profissionais que ajudam no campus. Lá no comecinho a gente também viu isso, olha lá. Além dos engenheiros agrônomos, outros profissionais atuam levando assistência técnica para o trabalhador rural. Entre os quais podemos destacar são os médicos e veterinários e os zootecnistas, os engenheiros florestais. O que é zootécnico? É um estudo científico da criação e do aperfeiçoamento aos animais domésticos, tá? Então, a gente coloque e marquem no glossário o que significa zootécnico, tá? Podem marcar. Outra atividade importante na área de pesquisa e da tecnologia na produção agrícola é a realização de feiras e festas agropecuárias. Podem marcar também, tá? Que a atividade importante na área de pesquisa é a realização de feiras e festas agropecuárias. As festas geralmente ocorrem anualmente, né? Então ocorrem de ano a ano. Algumas são famosas e reúnem milhares de pessoas. Nesses eventos, diversas empresas produtoras de insumos e implementos para as atividades agropecuárias expõem seus produtos que os proprietários rurais possam conhecer os últimos avanços do setor.
O que são realizados lá? Nas feiras são realizados grandes negócios e muitos pesquisadores da área de produção agrícola são convidados a falar sobre as inovações que estão sendo desenvolvidas. Tá? Agora eu pergunto para vocês, mas qual é a relação entre tudo e o que você estudou até agora e a cidade, né? Então agora a gente vai olhar aqui, ó, os produtos da cidade. Prestem atenção porque vai cair na prova, tá, galera? Olha só. Você já ouviu falar no termo agroindústria? A agroindústria, ela trata-se de um tipo específico de indústria que utiliza como matéria-prima. São os produtos vindos do campo, tá? Na agroindústria, os produtos do campo são transformados e chegam até as nossas mesas de diversas formas, texturas e sabores. Um exemplo são as bebidas lácteas, como o iogurte, que contém diversos produtos vindos do campo. Observe esse diagrama, ele representa de forma simplificada a cadeia de produções e consumos de um iogurte. Então, olha só, aqui está explicando qual é a forma simplificada. Então, olha só, a fruta, o leite, o trigo, a cana-de-açúcar, o mel, ó, a indústria, a água. Vocês estão vendo que tudo fica centralizado aonde? Aonde que é isso aqui? Né? E aí ela está sendo distribuída, ó, para cá, para lá. Esses aqui são os trabalhadores da indústria. Então, esse diagrama que vocês estão vendo aqui, vocês vão poder encontrar para vocês identificarem de onde vem a fruta, de como que o pão, o mel, a fruta chega na mesa de vocês, na casa de vocês. Vocês estão vendo que aqui, ó, aqui é o campo, aqui em cima, tá? Então, o campo, e aqui embaixo, ó, é a cidade. Então, ó, lá, daqui sai tudo isso que vocês têm, tanto as frutas, o leite, o mel, o cana-de-açúcar, o engenho de açúcar, o açúcar. O engenho de açúcar que gerou o açúcar que está também sendo compartilhado para nós, tá? Os produtos industrializados, muitos outros como frutas, verduras e legumes, chegam até as cidades in natura, ou seja, sem passar por transformações, tá? Então, banana, morango, todos os tipos de frutas e legumes, eles não passam por transformações, eles vêm direto, né? Eles chegam até a cidade in natura. Né? Então, in natura significa que eles não passam por transformações, tá? Então, aqui a gente está vendo um exemplo de produtos in natura. Então, a mamão, a cenoura, tomate, a cerola, tá? O crescimento do número de pessoas que optam por uma alimentação saudável fez aumentar a demanda de produtos orgânicos, que são aqueles que são cultivados sem agrotóxicos ou outras substâncias que podem fazer mal ao ser humano. Prestem atenção nas setinhas. A produção de orgânicos contribui para a melhoria das condições de saúde, tanto das populações das cidades que passam a consumir alimentos saudáveis, quanto aos moradores do campo, que deixam de utilizar os produtos tóxicos no processo produtivo. Tá? Agora você sabe um pouco mais a respeito da importância do campo e da cidade para as nossas vidas. Independente do espaço que você vive, tanto no campo como na cidade, farão parte do seu dia a dia. Ó, aí, nessa setinha, está dizendo assim, 3 momentos e lugares que se relacionam diretamente à produção de alimentos orgânicos no campo, a comercialização em lojas especializadas na cidade e o consumo na mesa de todos nós. Então, olha só, aqui está falando que é o quê? São a produção de alimentos orgânicos, certo? Depois a gente vai para o campo, né? A comercialização em lojas especializadas. Então, aqui é um mercado onde vende as coisas que são comercializadas. E, por último, aqui é a cidade
né, o consumo que a gente come. Então, quando a gente compra um brócolis no mercado, ele veio da onde? Ele veio da produção de alimentos, lá em cima, tá? Então, a gente vai realizar essa mão na massa juntos agora. Vamos lá. Com a mão cômodo, com a caneta na mão, com lápis, quer dizer. Utilizando as palavras do box a seguir, complete as frases corretamente. A Tananã foi desenvolvida pelos seres humanos, A agricultura artificial, a humanos ou a animais? Vamos lá. Qual que é a resposta aí? Vamos ver quem é que sabe. Pode falar, Bia. Agricultura. Muito bem, então, a agricultura foi desenvolvida pelos seres o quê? Então, a agricultura já foi, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Agricultura. A agricultura foi desenvolvida pelos seres, isso aqui é fácil, humanos, há muito tempo. A seleção de quê? A seleção animal, a seleção artificial foi um processo que promoveu grandes melhorias no cultivo dos vegetais e na criação de animais. Essa estava bem facinho, né? Agora aqui, ó. Releia o trecho a seguir. Países do leste da África vivem o pior surto de gafanhotos dos últimos 70 anos e agricultores da Quênia, Somália e Etiópia têm suas plantações ameaçadas pelos enxames. A Organização para a Alimentação da Agricultura alertou que nesta quarta-feira uma ameaça sem precedentes. Vamos lá. Assinale a alternativa correspondente com a invenção dos seres humanos para lidar com o problema de insetos. Então, o que eles fizeram? Adubos no solo, plantio nas margens do rio, uso de tratores ou controle de pragas. O que eles fizeram? Quem é que lembra aí quando a gente lê o texto? Fala, Luísa, o que foi? A, B, C ou D? A. Não, foi a letra D. Foi o controle de pragas. Prestando atenção, galerinha. Foi o controle de pragas. Lembra que depois que a gente leu sobre a nuvem de gafanhotos, um pouquinho antes a gente leu sobre o controle de pragas, né? Que surgiu o controle de pragas, que foi... Eles causam o quê? Esses gafanhotos, eles causam o quê na lavoura? Então, prestem atenção. Deixa eu ver a outra. Explique com suas palavras a importância da assistência técnica para o campo. Então, nesse exercício 3, o que vocês podem estar dizendo aí? Que a evolução, né? A evolução desenvolvida entre a cidade, eles são processos fundamentais, né? Para o aumento da produtividade no campo. Então, o quê? A evolução que está tendo, ela é fundamental para o aumento de produtividade no campo, tá bom? Então, vocês podem colocar com as palavrinhas de vocês, não precisam falar o que a tia Pri escreveu. Eu só estou tentando resumir para vocês sobre isso. Pode falar, Rafael Moura, qual é a sua dúvida? Ô tia, eu queria ter respondido a letra 2, e quando você falou que ela era... Bom, galerinha, então assim, hoje fizemos matemática e geografia, tá? A tia Pri vai mandar no Class App as lições de casa,
Tenham um bom final de semana. Divirtam-se, passeiem. Tomem cuidado, se cuidem. Como diz a Bia Saraiva, força na peruca e força total. Segunda-feira quero todo mundo aí no mesmo horário, tá bom? E a gente vai pegar a semana, que vai ser uma semana bem gostosa para a gente terminar alguns conteúdos, tá bom? E deixa eu pensar o que eu ia falar para vocês. Só isso. Um beijinho no coração de vocês e até segunda-feira.